Instagram, boa noite para vocês. Fala galera do Facebook. A gente está aqui ao vivo para mais um bate-papo sobre recolocação profissional e transição de carreira e também para conversar aí sobre entrevistas de seleção. Afinal, aí durante esse mês de fevereiro, a gente está trazendo algumas lives especiais falando sobre posicionamento nos processos seletivos. Então, para você que está chegando para assistir essa live aqui comigo, já vai deixando a sua cidade, de onde você está me ouvindo, se a transmissão tá bacana, se você está me vendo e me ouvindo bem. E se você tiver qualquer dúvida relacionada a entrevistas de seleção, pode já deixar aqui que eu vou estar respondendo para você ao longo do nosso bate-papo, beleza? Como sempre, antes da gente começar aqui, deixa eu só compartilhar com a galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui no Facebook. E compartilhar com a galera pra gente ter mais gente aqui na nossa transmissão. O áudio tá bacana. Deixa eu só compartilhar. Prontinho, deixa eu só avisar aqui pro grupo que a gente também tá ao vivo. Prontinho, já avisei aqui pra galera que a gente já começou a nossa transmissão. E hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida muito comum que os profissionais têm na hora de responder o seguinte questionamento do recrutador. Dentro dos processos seletivos, nas entrevistas por competências, eu já até fiz outras transmissões, outras lives, onde eu explico melhor essa modalidade de entrevista, o que é entrevista por competências. Se você não assistiu essa live, para a galera que está no Facebook, é só buscar aí no feed de notícias que você vai encontrar essa live. Para quem está no Instagram, você não vai estar conseguindo assistir porque a live só fica disponível 24 horas. Mas se você for lá no meu canal do YouTube, você consegue acessar essa live onde eu explico um pouco mais o que é entrevistas por competências. E dentro dessa modalidade de entrevista, alguns recrutadores costumam verificar quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira com o intuito de descobrir como é a sua adaptabilidade a mudanças, como você lida sob pressão e, principalmente, quais resultados você consegue entregar dentro dessas demandas. Então, saber falar sobre os seus resultados e sobre os seus desafios é fundamental na hora de ter um posicionamento mais assertivo nas entrevistas de seleção, ok? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa transmissão, como você pode estar respondendo essa pergunta e qual é o discurso que você pode começar a elaborar para ter um posicionamento mais estratégico e mais eficaz dentro das entrevistas, beleza?
RPH Marinho acabou de entrar, seja bem-vindo, Rafael. Uai, Bárbara Silva também acabou de entrar, seja bem-vinda, Bárbara, que é a nossa transmissão. Como eu sempre falo para vocês, qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários, tanto no Facebook, que eu vou estar respondendo ao longo da transmissão, quanto também aqui pelo Instagram, beleza? Então bora lá, porque hoje a gente já tá até um pouquinho atrasado, já são 20h15, eu iniciei a live com quase 10 minutos de atraso e eu preciso hoje terminar aqui a nossa transmissão no máximo às 20h30. Então, como eu disse aqui no comecinho da nossa transmissão, quando o recrutador te indaga sobre os principais desafios que você vivenciou ao longo da sua carreira ou na última empresa, ele quer verificar algumas competências que são necessárias para aquele cargo. Nesse momento, eu não tenho como te falar quais são essas competências. Por quê? Porque isso daí vai ter muita correlação com a vaga, com o cargo, com a empresa ali pela qual você está disputando essa oportunidade profissional. Então, por isso que eu sempre digo da importância de você estudar a empresa e também estudar a descrição da vaga para poder fazer o seu discurso baseado nesses dois parâmetros. Mas, de uma maneira geral, quando o recrutador te indaga, te faz essa pergunta, ele quer verificar como que é a sua adaptabilidade em situações de mudança, como que você lida no trabalho sob pressão, quais resultados efetivos você entregou para os problemas daquela empresa. Como eu já disse para vocês aqui em outras transmissões, o que toda empresa quer, o que todo empregador deseja, são pessoas capazes de solucionar problemas. Então, quando você consegue falar dos seus desafios e demonstrar como você solucionou esse problema, você consegue ter mais assertividade no processo seletivo. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é entender o que está por trás desse questionamento para que você possa montar um discurso mais centrado e mais correto para que você possa aí, literalmente, encantar o recrutador e conquistar a sua oportunidade de emprego. Dito isso, Fernanda, como que eu vou responder esse questionamento? Né? O que eu poderia falar? Primeira coisa que você tem que ter ciência é quais são esses desafios. Tenta pegar aí um papel, uma caneta e listar, pelo menos das 3 últimas empresas, que são as empresas que a gente coloca ali no nosso CV, quais foram os principais desafios, os principais obstáculos, as principais dificuldades ou momentos que você trabalhou sob pressão ao longo ali da sua trajetória. Você vai escrever ali nessa folha quais foram esses momentos e você vai buscar aí dentro da sua memória, dentro das suas vivências, o que você fez enquanto profissional para superar essa adversidade, para superar esse obstáculo que apareceu aí no meio do seu caminho. Então, primeiro, ter clareza de o que o recrutador quer saber, né, quando ele te faz essa pergunta. Segundo, identificar nos 3 últimos empregos quais foram as situações difíceis, as barreiras que você encontrou e levantar qual foi o seu plano de ação para vencer esses desafios e essas barreiras. Quando você segue esses 3, fiz 6 aqui, né? Quando você segue esses 3 passos, você consegue ser muito mais assertivo no seu questionamento e no seu posicionamento. Mas e aí, Fernanda, você poderia, né, dar aqui uma diquinha pra gente, um modelo de resposta, só para mim ver se eu consegui entender direito. Vou fazer isso aqui, então, para vocês. Digamos que eu, Fernanda, estou participando de um processo seletivo para trabalhar na área de RH, né? Vou colocar essa área porque é a área que eu tenho experiência. E que o recrutador me pergunta isso. Fernanda, quais foram os maiores desafios que você teve aí que encarar na sua carreira profissional, né? Qual foi o ponto mais difícil da sua trajetória profissional? Posso responder da seguinte forma. Olha, ao longo aí dos meus 6 anos que eu atuo dentro do RH, eu posso dizer que um dos pontos mais difíceis que eu vivi foi logo no início da minha carreira,
que eu fui responsável por inserir um setor de RH dentro de uma empresa, dentro de uma consultoria. E eu era muito jovem, eu tinha 23 anos e todo o meu time, todas as pessoas que trabalhavam ali comigo eram pessoas mais velhas, com muito mais bagagem profissional dentro do nicho ali de mercado. Eu não conhecia a fundo aquele nicho de mercado, então eu precisei criar novas soluções, modificar o meu comportamento para que eu pudesse me integrar melhor com aquele público e para que aquele público verificasse e entendesse a importância do departamento de RH. E como que eu fiz isso? Né? Primeira coisa, eu tentei ao máximo conhecer as pessoas que trabalhavam comigo, seja durante o horário de almoço, seja chamando para conversar na minha sala, passando lá nas equipes para bater um papo, ver se estava tudo bem, fazendo observações em campo de trabalho, para verificar ali, para tentar entender qual era aquela cultura organizacional e ver aonde o RH poderia se aplicar e como eu, Fernanda, poderia estar desenvolvendo o meu trabalho. Eu também comecei a criar programas de treinamento para que eu conseguisse aproximar os subordinados, a equipe de colaboradores do RH e também com o intuito de conscientizar essas pessoas o que era o RH, que o RH não cuidava apenas da folha de ponto, né, do pagamento desses funcionários, mas que o RH também trabalhava com diversas ações para proporcionar o bem-estar do colaborador e, consequentemente, aumentar a lucratividade da empresa. Viram? Conseguiram entender aí uma maneira de vocês falarem sobre os desafios que vocês viveram ali ao longo da trajetória de vocês? Fez sentido? Se fez sentido, deixa aí pra mim, porque eu quero saber se essa dica tá valendo a pena e se tá sendo bacana participar dessa transmissão ao vivo aqui comigo. E, gente, é muito importante que vocês sempre tenham clareza de, ao participar de um processo seletivo, você precisa demonstrar o quanto você pode contribuir para aquela empresa. Simplesmente falar que você passou por um momento difícil, por um momento desafiador, não é o suficiente, né? Você precisa falar do momento desafiador, do momento difícil, o que você fez para superar. E sempre, lembrem-se disso, correlacionando com a empresa, então por isso tem que estudar a empresa, e correlacionando com a vaga, com a descrição da vaga ali pela qual você se candidatou. Então isso é muito, muito, muito importante e vai fazer com que você tenha uma postura diferenciada. No mercado, a gente vê profissionais que falam mais do mesmo. Então, se eu perguntar de uma maneira geral para os profissionais, fulano, qual foi o seu maior desafio dentro da empresa? Eles podem me dizer, ter que gerir a empresa X, a equipe X, a equipe Y, ou ter que implantar o sistema Z, o sistema W, mas eles não falam efetivamente como eles solucionaram esse desafio de maneira que essa solução agregasse valor para a empresa. Então é importante vocês entenderem que vocês precisam agregar valor para a empresa em qualquer momento da trajetória de vocês, beleza? Marcela acabou de entrar aqui no Instagram, seja bem-vinda, Marcela. Renan também acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renan. Então é isso, galera, que eu tenho para falar para vocês hoje. A importância de vocês terem um posicionamento e uma postura alinhada com a vaga ali, né, com a empresa pela qual você está se candidatando e também sempre apresentar soluções, sempre demonstrar o quanto o seu perfil, o quanto a sua bagagem profissional pode contribuir para aquela empresa em questão. Beleza? Se fez sentido aí para vocês que estão me assistindo, coloquem aí nos comentários. Se tiverem qualquer dúvida relacionada à entrevista, mesmo que não seja sobre esse questionamento, pode deixar aí para mim. Eu vou ficar aqui mais 5 minutinhos ao vivo para mim poder estar respondendo as perguntas de vocês. Então, vai deixando lá.
Enquanto vocês respondem as perguntas, colocam aí os questionamentos de vocês, eu tenho um recado muito importante para passar para você que está aqui no Facebook, tanto para a galera que está aqui no Instagram, que hoje, dia 28 de fevereiro, às 23 horas e 55 minutos, vão fechar as inscrições para o seminário Empregabilidade SA. Vão fechar, na realidade, o primeiro lote de inscrições, que são as inscrições com investimento promocional, tá? Então, se você quiser participar desse seminário, que vai ter foco estritamente em entrevistas de seleção, lá eu vou estar te ensinando como você se posicionar, como você realmente encantar o recrutador e pescar a sua oportunidade de emprego. Eu vou falar para vocês os 7 passos das entrevistas de seleção, contar mesmo o que acontece do outro lado da mesa. Afinal, eu fui recrutadora por quase 6 anos e eu entendo perfeitamente tudo que acontece nos bastidores dos processos seletivos. Se você quiser participar com a gente, a inscrição promocional vai até hoje, às 23 horas e 55 minutos. A partir de amanhã, a gente já vai ter um reajuste do segundo lote. Então, eu acho que economizar, né, todo mundo quer. Então, o meu conselho para você é que assim que terminar essa live, você vai lá e faça a sua inscrição. O seminário vai ser no Rio de Janeiro, no dia 10 de março, sábado, de 9 da manhã a 1 da tarde. Fazendo a sua inscrição, você vai ter diversos bônus. Lá na página de vendas está tudo explicadinho para vocês também. E vai ser no centro do Rio de Janeiro, ali na Presidente Vargas. É bem próximo à estação de metrô, fácil acesso. Então vale muito a pena você se inscrever. Lembrando que as inscrições promocionais fecham hoje. A inscrição é no valor de R$30 e a partir de amanhã a gente vira o lote e vai ter um aumento aí nesse valor, beleza? Quem está me assistindo online aqui pelo Facebook, tem o link aqui, ó, na descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição. E quem está me assistindo pelo Instagram, assim que a gente finalizar a live, pode ir lá no meu perfil, tá? Na minha bio, que tem o link lá, que você vai ser direcionado para a página, ok? Deixa eu responder as perguntas aqui do Instagram, então. Renan, passei por isso e estando na empresa, fui recontratado por outro fornecedor da mesma empresa. Bacana, Renan, é uma maneira que você conseguiu demonstrar o quanto a sua postura profissional pôde contribuir para aquela empresa, e isso fez com que você fosse recontratado. Renan, de novo aqui. Fê, como atuar quando o recrutador não entende muito de TI? Raras são as exceções que entendem de algo. Devo ensinar se ele se referir a algo errado ou o recrutador pode achar ruim essa correção? Renan, é muito bacana essa sua pergunta. Eu até pensei em gravar um vídeo falando sobre isso, vou falar sobre isso no seminário. O que você precisa ter em mente? Nunca, em hipótese alguma, corrija o recrutador. Por quê? Primeiro porque você não tem intimidade com aquela pessoa, tá? Você não sabe como é o perfil profissional daquela pessoa. Tem pessoas que lidam com a crítica construtiva, de uma maneira muito bacana, mas tem outras que não. E dependendo da forma como você expõe esse não entendimento dessa pessoa da área de TI, ela pode achar ali que você está se achando demais enquanto profissional. E isso daí pode ser ruim para você, tá? O que acontece? Quando a gente participa de um processo seletivo, eu vou falar de uma maneira geral que costuma acontecer, tá? A maioria dos casos, os processos seletivos, eles são divididos aí entre 2 a 3 etapas. A primeira etapa, você costuma fazer uma entrevista com o RH, tá? Que é ali o responsável pela gestão de pessoas, a pessoa que faz recrutamento e seleção. O RH, na maioria dos casos, ele não tem entendimento da área profissional. O RH, ele entende de uma maneira geral a cultura organizacional daquela empresa e, lógico, entende um pouco de processos. Mas ele não vai ter a qualificação específica que você tem de TI. Então, qual que é a missão do RH nessa primeira entrevista? Verificar se o seu perfil, se as suas habilidades comportamentais e suas habilidades técnicas, de uma maneira bem superficial, estão condizentes com aquele cargo, tá? Se estão condizentes com a empresa. Então, a missão do RH é verificar se você se o seu perfil é condizente com o fit organizacional.
O que é fit organizacional? Missão, cultura, valores, clima organizacional. Então, por isso que na maioria das vezes, quando a gente faz entrevista com o RH, ele acaba fazendo mais questionamentos comportamentais do que questionamentos técnicos. Então, se você conseguir demonstrar que as suas... Na entrevista com o RH, você precisa demonstrar que as suas habilidades, que as suas competências, elas podem contribuir para o resultado que aquela empresa precisa alcançar. E lógico, você vai estar falando um pouco da sua vivência, da sua expertise dentro da área de TI. Isso vai fazer com que você parta para a segunda etapa dos processos seletivos. Essa segunda etapa, ela pode ser uma dinâmica de grupo ou algum teste na área da TI, né? Existem muitos desafios. Algumas empresas pedem que você faça alguma prova de conhecimento específico, né? Que são os chamados desafios aí, para verificar se você tem um perfil condizente ali com o que a empresa precisa. Por exemplo, digamos que você está buscando aí uma vaga de desenvolvedor, de programador. Então, eles vão aplicar esse desafio dentro dessa área. E a terceira etapa, que pode ou não existir, essa terceira etapa ela pode estar lá na segunda, vai depender de empresa para empresa. É a entrevista com o gestor da área, com o seu supervisor imediato. Aí o seu supervisor imediato ele vai ter mais conhecimento técnico da área de TI. Então, ele vai tirar o máximo que ele puder de você sobre a área de TI. Mas, gente, esse daí é o cenário perfeito das entrevistas de seleção. Mas vamos imaginar que a pessoa, que o gestor ali da área que você está trabalhando, que você está sendo entrevistado, não conheça tanto da área como você conhece ou que você acha que conhece, né? Porque às vezes a gente acha que conhece. Jamais corrija essa pessoa, tá? Fale das suas habilidades, fale das suas competências. Teve dúvida ou entender algum processo da empresa? Pergunte. Mas não corrija, porque isso daí pode ser visto como uma certa arrogância, tá? Nem todo mundo vai levar isso para um lado positivo. Então fica atento nessa hora. Beleza, Renan? Coloca aí pra mim se fez sentido. Eu fico me coçando para corrigir. Eu sei como é que é, né? Quando a gente tem uma bagagem dentro da área e vê as pessoas falando meio que besteira, né? A gente fica mesmo se coçando para corrigir. Mas vamos imaginar que a primeira impressão é a que fica. Você não conhece aquela pessoa, não tem intimidade com aquela pessoa. E esse seu posicionamento pode te atrapalhar nas entrevistas, tá? Rosana acabou de entrar aqui também no Instagram. Seja bem-vinda, Rosana. Então é isso, gente. Esse é o recado que eu tenho para passar para vocês hoje. Vou frisar mais uma vez, para aprender tudo isso daí, todo esse universo de entrevistas de seleção, vai lá, se inscreve no seminário de empregabilidade, inscrição com valor promocional, somente até hoje, às 23h55. Após isso, a gente vai ter um reajuste de lote. Então, eu acho que vale a pena você economizar aí, né, ir lá e já garantir a sua vaga. E participando, eu vou contar alguns bônus rapidinho aí que vocês vão ter. Quem se inscrever no seminário vai estar recebendo um e-book, um material digital. Ele é exclusivo, eu ainda não repassei esse e-book para ninguém. Ninguém da minha audiência teve acesso a esse e-book. Que é um e-book com as 15 principais perguntas e respostas de seleção. Então lá vão ter perguntas de entrevista, qual é o sentido daquela pergunta e modelos de resposta para você poder ensaiar o seu posicionamento. Você também vai receber pós-seminário 2 videoaulas focadas em entrevistas de seleção. Na primeira videoaula você vai assistir uma entrevista simulada minha. Essa entrevista simulada eu realizo dentro dos processos de assessoria, dentro dos processos de coaching com os meus clientes. Eu já gravei essa entrevista. Você vai assistir como funciona uma entrevista de seleção. E eu vou passar um exercício, né? Ela é para vocês irem fazendo enquanto estão assistindo essa entrevista. E na segunda videoaula, vocês vão ter uma análise minha da postura daquele candidato na entrevista. Para que vocês possam verificar de fora como que funciona o processo seletivo e como que você deve se posicionar na prática. E ainda tem uma palestra aí bem bacana que vai acontecer no dia do evento também, presencialmente lá. Então vale muito a pena participar, beleza? Então é isso, galera. Eu quero desejar aí uma boa noite para vocês, um ótimo finalzinho aí de quarta-feira.
Que a quinta-feira de vocês seja recheada de coisas boas, de muita realização. E o mais importante, né, que ao finalizar essa live, além de se inscrever no seminário, que você coloque em prática tudo que a gente tá trazendo aqui, né? Afinal, conhecimento sem prática não vai te levar a lugar nenhum, beleza? Então é isso, continua acompanhando aí, ao longo da semana vamos ter mais publicações para te auxiliar aí no seu processo de recolocação no mercado e vai ser bem bacana ter você aí com a gente. Semana que vem, deixa eu contar uma novidade para vocês, em primeira mão. Semana que vem a gente vai ter um especial, tanto no Facebook como no Instagram, em todas as redes sociais, focados em entrevistas de seleção. Então, durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, todos os posts que eu fizer vão ser relacionados a entrevistas. Então, se você tá com dúvida nessa área, já me acompanha tanto aqui no Instagram, se você ainda não curte aqui, me segue no Instagram, já começa a me seguir para poder pegar essas dicas. Galera do Facebook também, já curte a fanpage aí, porque vai ser uma semana inteira focada em dicas e em estratégias aí para você se posicionar melhor nas suas entrevistas de seleção. Beleza? Então, acompanhem aí porque vai ser bacana. Rosana, boa noite, muito boas suas dicas. Obrigada, prima. Amanhã eu tô chegando aí em JF, hein, gente? Amanhã eu vou viajar, ficar uns dias com a família. Então é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês, uma boa noite. Foi lá que eu ainda tenho que arrumar mala, viagem amanhã de manhã. E continuem acompanhando aí, não se esqueçam que a partir de segunda-feira vai ter uma semana aí de posts só voltados para entrevistas de seleção, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau, Facebook, boa noite e tchau, tchau, Instagram. Até mais!